Igreja amada, povo lindo do Senhor, boa noite, graça e paz. Antes de sentar, saia do seu lugar, dê um abraço em 2 ou 3 pessoas. Diga para ela, que bom poder adorar o Senhor com você nessa noite. Dê uma palavra para essa pessoa, fala, olha, se prepare que Deus tem uma palavra poderosa para ministrar as nossas vidas. Saia do seu lugar, e isso, dê um abraço em 2 ou 3 pessoas, e depois volte para o seu lugar. Amém? Tá contando, tá nos dedos aí, né? Tá bom? Ok? Se tiver um irmão com a cara fechada do teu lado, aí esse que você dá um abraço bem apertado mesmo nele. Tá bom? Que é para curar a chatice dele. Não, os problemas, às vezes a pessoa tá com algum problema, né? Ok, vamos sentar, queridos. Quero louvar a Deus pela vida da amada igreja. Quero louvar a Deus por essa igreja abençoada, pela oportunidade de estar junto com os irmãos, adorando, bendizendo e exaltando o nosso Deus amado, sendo ministrado por Ele, né? Estar na casa do Senhor é uma alegria, é ou não é verdade? Amém? Ok, vamos sentar? Amém. Queridos, a palavra de Deus é em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12, o 13 e o 14. Colossenses 1, 12, 13 e 14. O tema da nossa reflexão já está ali. Redenção radical. Ok? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos irmãos de Colossos. Capítulo 1, versículo... Uma cartinha pequena, são poucos capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Uma coisa assim, deixa eu ver aqui. Mas é uma carta muito rica, que Deus fala muito aos nossos corações. Eu estava lendo essa carta esses dias, agora 4 capítulos apenas. E é uma carta que você, se for só para ler de en passant, é 10 minutos, 15 minutos no máximo. Mas aí se for para ruminar, para você, né, ser alimentado mesmo, e digerir aquela palavra, trazê-la de volta à mente, ruminar mais um pouco, aí você gasta mais tempo, né? Mas é uma carta que eu super recomendo que a igreja tire o tempo para ler. O tema da nossa reflexão essa noite é redenção radical. Versículo 12 até o 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Bom, então nós vamos meditar nesses 3 versículos apenas. Mas se nós formos olhar essa carta, nos primeiros versículos, no início dela, Paulo pede para que os colossenses clamem pelo crescimento espiritual. E Paulo fala que está orando por eles, que está intercedendo por eles, para que eles continuem crescendo espiritualmente. Isso está nos primeiros versículos desse capítulo 1. Você quer ver? Deixa eu só ler aqui rapidamente. O versículo 9 e o 10. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo apresenta a intercessão pelos crentes colossenses, para que eles cresçam espiritualmente, amadureçam espiritualmente. Hoje de manhã o apóstolo pregou sobre o tema orando por causas impossíveis, e ele falou muito sobre intercessão, né? 6 pontos, né, apóstolo, que o apóstolo falou hoje, 6 pontos sobre o intercessor. Muito boa a palavra, Deus falou muito aos nossos corações. E Paulo aqui está intercedendo pelos crentes. Para que Paulo está intercedendo? Para que eles amadureçam. Inteligência espiritual, sabedoria espiritual, amadurecimento no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. Paulo está orando por isso, no início.
Quando chega no versículo 12, Paulo fala: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Uma coisa que eu acho muito interessante, que no começo Paulo está orando para que aqueles crentes amadureçam. E agora quando chega no versículo 12, ele fala: eu agradeço a Deus porque vocês são idôneos. Ou seja, Paulo ora para que eles amadureçam espiritualmente, e agora Paulo dá graças a Deus porque eles atingiram a maturidade espiritual. Aí eu fico pensando, mas foi tão rápido assim? Não, não é. É que a vida espiritual é assim, você é um crente maduro, mas isso não significa que você não tem margem para crescer mais. Então, eu estou maduro espiritualmente, mas à medida em que eu congrego, à medida que eu vou para a célula, à medida em que eu me debruço sobre a palavra de Deus, à medida em que eu adoro, à medida em que eu me alimento, que eu busco em oração, eu amadureço mais ainda. Então é um crente maduro espiritual, mas cada vez mais amadurecendo espiritualmente. É um crente maduro, mas que continua progredindo espiritualmente. Amém, queridos? Maduros sim, prontos nunca. Ou seja, dia após dia, crescendo na presença de Deus. Aleluia, por isso? Amém ou não? Então aí agora Paulo, ele vai dizer o seguinte: que ele dá graças ao Pai, graças a Deus, porque ele nos fez idôneo para a herança. Que herança? Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a salvação minha e sua, a redenção dos nossos pecados, o nosso acesso à presença de Deus, o ingresso do nosso nome lá no livro da vida. É essa preciosa herança que Deus conquistou para nós na pessoa do seu Filho na cruz do Calvário, e agora também nos tornando filho dele. Amém ou não? Então essa é uma herança maravilhosa que o mundo, o ladrão não pode roubar, a traça, a ferrugem não pode corroer. Essa é uma herança que Deus tem para mim e para você. E Paulo fala assim, que ele agradece a Deus porque Deus os fez idôneo. Pastor, o que é isso, idôneo? Idôneo é o seguinte: nos dá a qualidade, o requisito necessário para que nos tornemos partícipes dessa herança. Nós somos idôneos, ou seja, nós somos dignos, nós temos os requisitos, nós preenchemos os requisitos para herdar essa herança. Hoje nós somos idôneos, nós somos legítimos, nós temos direito a essa herança. Mas por quê? Porque nós somos bonzinhos, perfeitos, não erramos. Nós somos idôneos porque Ele nos qualificou, não é uma qualidade minha. Você não faz parte do reino dos céus pelo seu merecimento próprio. Não há uma meritocracia na salvação. Você não coparticipa com Deus na salvação. Você não contribui para a sua salvação. Tudo é o Espírito Santo em nós. Desde o convencimento do nosso pecado, desde a vontade, a paixão, o desejo de correr para a presença de Deus, até o ato de correr propriamente dito. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele operou em nós a vontade de buscarmos a Deus, de entregar nossa vida para Deus, e depois Ele operou em nós nos levando para a presença de Deus. Tanto a vontade como o efetuar, como de fato ir para a presença de Deus, é o Espírito Santo em nós. Então não há merecimento. Você não é idôneo porque você merece. Você é idôneo porque Ele te fez idôneo. A legitimidade está em Cristo Jesus, está no sacrifício de Cristo Jesus lá. Então Ele nos fez idôneo. Hoje eu tenho parte na presença de Deus, na herança que Deus conquistou para mim. Não porque eu sou bonitinho, bonzinho e não erro, mas porque a misericórdia dele me alcançou, irmãos. Oh, meu Deus! Se não fosse essa misericórdia dele, pastor Paulo, estávamos fritos na banha do mosquito, é ou não é verdade? Hã? Se não fosse a misericórdia dele nos alcançar. Então, é ela, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é o sacrifício de Cristo que nos qualifica, que nos torna idôneo, para nos dar a dignidade necessária, para nos tornar herdeiros, participantes dessa herança. Como é que Ele nos qualifica, pastor, para se tornar herdeiro dessa herança? Bom,
Aí está o versículo 13 e 14. Porque o versículo 12 é só en passant. Eu quero me ater mais no versículo 13 e 14. Por que que ele me qualificou? Como ele me qualificou? Como ele me tornou idôneo para me tornar participante dessa salvação, dessa coisa maravilhosa que é fazer parte do reino de Deus? Como ele me tornou? Bom, agora nós vamos ver. Versículo 12 e o versículo 13, desculpa, o versículo 13 e o versículo 14, como que ele fez isso conosco, ok? Bom, e aí, queridos, eu quero que antes de entrar no versículo 13 e 14, que a gente entenda uma coisa. Um dos aspectos radicais da redenção de Jesus Cristo é que nós não somos libertos para ficarmos autônomos. Ele não me libertou para eu me tornar senhor de mim mesmo. Quem manda no meu nariz sou eu mesmo, eu não respondo a ninguém. Ele não me libertou para sermos autônomos. Não existe autonomia no reino de Deus, irmãos, não existe. A redenção de Jesus, radical, não é para que eu seja autônomo, sem dono. Ao contrário, a redenção de Jesus nos tira do senhorio das trevas e nos coloca no senhorio de Jesus Cristo. O que acontece é uma mudança de senhorio. Você deixa de ser escravo do pecado, escravo das trevas, e agora você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Você muda de senhorio. O diabo tinha senhorio, o diabo mandava, o diabo tinha autoridade, o pecado lhe escravizava. Agora não, você é liberto do pecado para servir a Cristo. Amém ou não? Quero que você entenda uma coisa, igreja do Senhor. No reino dos céus não existe autonomia. Existem dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Ou serve a Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Altíssimo, o Eterno, o Excelso. Ou se serve ao Deus deste mundo, ao Deus deste século. Não existe autonomia no reino dos céus. Não existe autonomia, desculpe, no reino espiritual, no mundo espiritual. Ou se serve a um, ou se serve a outro Senhor. Mas agora, eu quero falar com a amada igreja, desses dois versículos, o versículo 13 e o 14, dois pontos. O primeiro ponto é o versículo 13, nós vamos falar do transporte espiritual. E o segundo ponto é o versículo 14, que nós vamos falar da redenção substitutiva. Eu vou demorar um pouquinho mais tempo no versículo 13 e mais rápido no versículo 14, se assim o Senhor nos permitir. Versículo 13, vamos ler ele novamente. Diz assim, ó: nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, irmãos, outrora éramos poderosamente controlados pelo mal. O mal exercia senhorio sobre nós. Nós éramos cativos de um império. Essa palavra império é uma linguagem de poder, de imponência, ok? Havia um domínio sobre nós, um domínio das trevas, uma escuridão que controlava a nossa vida. Mas Deus nos libertou. Eu acho interessante quando você olha, por exemplo, alguém que é controlado pelo diabo, controlado pelo império das trevas. E essa semana me ocorreu, lendo aquele texto que fala do endemoniado de Gadara, ou de Genezaré, né? O gadareno endemoniado. Você lembra na história, olha o que me ocorreu essa semana. Você lembra na história que a Bíblia vai narrar que Jesus liberta aquele homem dos demônios, a legião de demônios que estava nele sai dele, entra nos porcos, os porcos se precipitam no precipício, a população da cidade se revolta com Jesus e expulsa Jesus da cidade. Vocês lembram disso? Pois é, esse texto não fala de um homem que era escravo das trevas, esse texto fala de uma cidade que era escrava das trevas. Aquela cidade não celebrou a libertação daquele homem. Ao contrário, aquela cidade ficou brava com Jesus a ponto de expulsar Jesus da sua geografia. Coisa interessante, né? Então não era um homem
não era um endemoniado que era endemoniado simplesmente, mas era uma cidade endemoniada. Um povo escravizado pelo império das trevas, a tal ponto de quando verem uma libertação sobrenatural que Jesus produzir, irmãos, a Bíblia fala que aquele homem ele era cerrado com grilhões, com correntes, e ele no alto do seu endemoniamento quebrava todos os grilhões. Era uma coisa sobrenatural, uma coisa muito forte. Não, é uma força sobre-humana. Parece que a gente está assistindo o filme de Hércules, vendo essas coisas. Desses heróis gregos, né? Desses titãs gregos que gozavam de uma força sobre-humana. Pois é, irmãos. O caso desse cara aí não é só uma mitologia, não. É um fato. Eu ia dizer que é fato real, mas se é fato já é real, né, irmão? Então seria redundância. É um fato. Foi um fato. Agora, aquele povo não celebrou a libertação do endemoniado. Ao contrário, expulsaram bravamente, irritadamente, aquele que libertou o endemoniado. É uma cidade cativa do império das trevas. Uma geografia cativa do império das trevas. Que coisa de louco isso, né, irmãos? Então, mas vamos lá. Eu quero falar de algumas características dessa redenção do império das trevas. São 4 características. Primeira característica, mudança de identidade. Quando você sai de um reino e vai para outro reino, você assume uma nova cidadania, porque você não está como um turista. Não é uma questão de turismo. Ninguém sai do império das trevas para fazer turismo no reino de Jesus. A pessoa sai do império das trevas, agora ele era um cidadão do império das trevas, e agora ele tem uma nova cidadania, ele é cidadão do reino de Jesus. Há uma mudança de identidade. Há uma mudança de identidade. Deus nos tira de um reino, porque essa linguagem de império e reino é basicamente a mesma coisa, né? Tem algumas nuances de mudança, de diferença, mas para nós quer dizer pouca coisa agora. Deus nos tira de um reino e nos transporta para outro reino. Há uma mudança de nacionalidade. Eu quero que você entenda uma coisa, que hoje você aqui na terra é apenas um peregrino. Você aqui no Brasil, você é um forasteiro, porque a tua nacionalidade está na Jerusalém celestial. Hoje o apóstolo falou bastante sobre isso, né? Então hoje o nosso nome está, a nossa nacionalidade hoje é da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Amém, queridos? Quantos gozam dessa nacionalidade? Diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Adquirimos o green card espiritual. Somos cidadãos do reino de Deus. Aleluia. Ele nos transportou. Nós pertencíamos a um povo, mas nós migramos para outro povo. Nós migramos para outra nação. Aleluia. Ele nos transportou. Esse verbo dá a ideia de uma migração. Nós migramos, nós saímos de um reino e fomos para outro reino. Isso nos lembra uma história lá do Antigo Testamento, quando o povo de Deus era escravo no Egito, mas Deus os transportou do império do Egito e os levou para o reino da promessa, para Canaã, para a terra da promessa. E hoje você e eu, nós estamos no mundo, porém não somos mais do mundo. Esse sistema mundano representado pelo Egito, nessa analogia do Antigo Testamento, nós saímos agora, estamos no deserto, estamos nessa caminhada rumo ao reino, a nossa nacionalidade espiritual, rumo à Nova Jerusalém, rumo à presença de Deus. Amém, queridos? Então isso é o que Deus fez conosco. Então, primeiro, uma mudança de identidade. Segundo, uma liberdade para servir. Eu já até falei um pouco sobre isso. Porque ao mesmo tempo em que somos verdadeiramente livres do império das trevas, nós somos súditos de um novo reino. Nós servimos a um novo reino. E eu quero que você entenda que no reino de Deus existem 2 figuras no reino. Existe o rei e os súditos do reino, só. Um que manda e todo mundo que serve. Pronto. Se você não é o rei, meu irmão, então você tem que servir.
E eu acho que você não é o rei, porque para mim o rei só é um lá, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é só Jesus Cristo. Então nós saímos de um reino e migramos para outro reino. Servíamos ao reino das trevas, mas agora nós fomos livres para servir no reino do Cristo, no reino do Senhor Jesus. Fomos feitos livres, mas ao mesmo tempo continuamos servindo. É interessante, irmãos, porque na busca da autonomia, hoje nós temos um fenômeno chamado dos crentes desigrejados. O IBGE passa na porta da casa dele, você se identifica como? Ele se identifica como evangélico. Qual a denominação? Não, eu não frequento nenhuma. Ele é o desigrejado. O desigrejado hoje já é maior do que a maioria das denominações conhecidas tradicionais do Brasil. No IBGE, se eu não me engano, os desigrejados já estão em, não sei se é segundo ou é terceiro lugar dos evangélicos. É muito crente que se identifica como crente, mas não faz parte de nenhuma pastagem, de nenhum aprisco, de nenhum rebanho. É a nossa busca por autonomia. Deus me libertou e ninguém manda em mim. Eu sou autônomo, eu não presto conta da minha vida para nenhum pastor. Eu não sou discipulado, eu não sou disciplinado, eu não sou cuidado. Eu sou um crente autônomo. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã. Cristo não nos libertou para a autonomia. Cristo nos libertou do império da morte, mas nos tornou servos do império da vida. E no império da vida existe a cultura do reino, a linguagem do reino, a constituição do reino, as leis do reino, e nós precisamos obedecer, prestar conta para esse reino. Assim como nós obedecemos e prestamos conta para o reino físico, para as leis brasileiras, para o imposto de renda do Brasil, para o leão. Você tem que prestar conta, você tem que obedecer, você tem que andar. É ou não é verdade? Então no reino espiritual não é diferente. Saímos do reino das trevas, mas agora nós somos livres para servir no reino do Filho do seu amor. Uma terceira mudança. Então primeiro, mudança de identidade. Segundo, liberdade para servir. Terceiro, uma mudança honrosa. As palavras que Paulo usa aqui nesse versículo 13 é muito interessante. Deixa eu só abrir aqui. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As palavras que Paulo usa aqui no final, para reino do Filho do seu amor, é uma tradução que quando João Ferreira de Almeida traduziu ficou esquisito, porque a melhor tradução seria, a melhor forma de traduzir seria: nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem? Deus. Deus nos tira das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. E isso lembra muito, lá em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, quando Jesus desce as águas por ocasião do batismo. E aí o que Deus fala? O próprio Deus dá testemunho: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Reino do meu Filho amado. Olha que coisa interessante, significa que o próprio Deus Pai está constituindo um povo, está constituindo súditos para o seu Filho. Ou seja, você e eu somos presentes do Deus Pai para o Deus Filho. Você e eu somos dádivas que o Pai está entregando para o Filho, que o Pai tirou das trevas e presenteou ao Filho. Olha que coisa linda. Que presentão, hein? Eu olho para os irmãos daqui e penso: meu Deus, que presentão que o Pai deu ao Filho, né? Então nós somos essas dádivas que o Pai entregou para o Filho. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E Ele ama tanto o Filho dele que deu você e eu como presente a Ele, hein? É o fraco do presente, hein, irmãos? Quarto e último, uma mudança imediata. Porque tem dois verbos que chamam a atenção nesse texto. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. O verbo tirar e o verbo
transportar está no pretérito perfeito. Tem alguns professores aqui que sabem do que eu estou falando, não tem muito segredo. O que é o pretérito perfeito, o passado perfeito? É uma ação radical que aconteceu no passado. Não é uma ação contínua que vai acontecendo várias vezes, senão seria um pretérito imperfeito. Mas o que é o pretérito perfeito? É uma ação radical. É uma ação que aconteceu de forma contundente. Ela aconteceu e está pronta. Ele nos tirou e Ele nos transportou. Isso significa que Ele não está nos tornando cidadão do céu. Ele já nos tornou cidadão do céu. Você não está virando o cidadão do céu, você já é. Você não está saindo do império das trevas, você já saiu. Você não está sendo tirado, você já foi. Você não está indo para o reino do Filho amado de Deus, você já foi para esse reino do Filho amado de Deus. Amém, igreja? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. É uma mudança imediata. Os verbos transportar e tirar indicam uma ação completa, contundente. Foi feita, aconteceu, está pronta. Nós já fomos libertos. Nós ainda sofremos com a presença do pecado? Sofremos. O pecado, a presença do pecado, nós não teremos mais ela quando da glorificação. Ou porque morremos, ou porque Jesus voltou e nos levou. Então, quando da glorificação, então a presença do pecado será de uma vez por toda extirpada. Nós ainda sofremos com a presença do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. A escravidão do pecado já foi cortada, Ele já nos tirou. Ele não está tirando, Ele nos tirou. Então, eu quero que você entenda isso aqui, querido. Olhe para mim. Uma vida de santidade para você é possível. Uma vida de santidade para mim é possível. Deus não está te libertando do império das trevas, Ele já te libertou. Então, se você quiser, crente, filho de Deus, filha de Deus, se você quiser, você pode parar de pecar. Parar de viver com esse pecado de estimação, porque Deus já te libertou desse pecado. Não, pastor, é porque a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pastor, mas... Então, querido, olhe para mim. Gálatas 5,16. Andai, pois, no espírito, e assim não satisfareis a concupiscência da carne. Ande no espírito, busque a presença do espírito, ore em espírito, seja cheio do espírito, e você vencerá o pecado. Por quê? Porque você já foi liberto dessa escravidão do pecado. Deus não está te libertando, Deus já te libertou. A ação foi radical, a ação foi contundente, ela foi definitiva. Você já foi liberto. Então esse é o nosso primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, querido, que nós podemos falar, o transporte espiritual. Saímos do império das trevas e entramos no reino do Filho do seu amor. E o segundo ponto, que agora nós vamos ser mais rápido nesse segundo ponto, é o versículo 14, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem? Ou seja, em Cristo. É em Cristo que nós temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Ao nos unirmos a Cristo, nos tornamos herdeiros daquilo que Ele conquistou lá no Calvário. E Ele substitui nós na nossa culpa. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. É uma ação substitutiva. Olha que coisa, é uma redenção substitutiva. Ele morre a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. E Paulo vai dizer em quem nós temos a redenção. Diga comigo, redenção. Redenção nos nossos dias, por ocasião do cristianismo, por ocasião da Bíblia, redenção virou uma palavra religiosa. Só que quando Paulo escreve lá no primeiro século, na Palestina, naquela época, redenção não era uma palavra da religião. Redenção era uma palavra do comércio de escravos. O que era redenção? Era pagar o preço pela libertação de um escravo. Redenção é pagar a carta de alforria pelo escravo.
Isso é redenção. Redenção nos nossos dias virou uma palavra religiosa, mas nos dias de Cristo, de Jesus também. Mas nos dias do apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta, redenção era uma palavra do comércio, do negócio. Escravo era uma mercadoria. Você vai num mercado de escravos, ok? Ou você acha que escravo é só aqui no Brasil, depois do descobrimento do Brasil? Ixi. Aliás, a palavra escravo vem de eslavo. O que teve de gente lá no leste europeu, Ásia e África escravizado, tem nada a ver com negros. Só para abrir um parêntese aqui. Mas o mercado de escravo no Império Romano, você vai para o mercado comprar um escravo, mas aí você olha para aquele escravo com um olhar de compaixão e misericórdia, pergunta para o dono daquele escravo: quanto é que ele está custando? Aí ele está custando R$2.000, então está aqui, eu vou pagar R$2.000 a ele, e vou dar um documento para ele que garante que ele é livre. Eu não estou comprando para ele ser meu escravo, eu estou garantindo a libertação dele. O nome dessa transação econômica era redenção. Então redenção é uma palavra do negócio do tempo de Paulo. E redenção é o pagar o preço pela liberdade. Paulo usa uma palavra da linguagem do comércio, do pagamento de um preço, para falar daquilo que Cristo fez por nós e da nossa posição em Cristo Jesus, porque Cristo pagou o preço da nossa redenção. Foi pago um alto preço. Lembra daquela música? Eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um preço. Houve uma transação econômica, foi pago um preço. Qual o preço, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Foi pago um preço de sangue. Cristo nos garantiu a liberdade do império das trevas. De que maneira? Assumindo o nosso lugar. Ou seja, é uma liberdade de caráter substitutivo. Ele morreu a minha morte e agora eu vivo a vida dele. Amém por isso? Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, pela redenção que Ele praticou em meu e em seu favor. Aleluia. Para nós concluirmos, minha água acabou, então tem que concluir, irmãos. Domingo que vem, Caio, você traz uma garrafa de 2 litros, porque quando acaba a água a gente tem que parar. Para nós concluirmos, a remissão dos nossos pecados nos atinge de uma forma tão profunda e tão radical, nos tornando livres da maldição do pecado, da escravidão do pecado, mas também do peso do pecado. Eu quero que você entenda uma coisa, olhe para mim aqui, irmãos, olha aqui para mim. Não permita que o seu pecado funcione como um fantasma que de vez em quando aparece para te assolar, para esbofetear a sua cara, para jogar na sua cara o que você já fez lá no passado e agora quer dar uma de crente, quer dar uma de santo. Você sabe que tem pessoas que sofrem dessa acusação. Ela foi liberta em Cristo Jesus, o nome dela está escrito no livro da vida, mas ela vive com o peso do pecado. Não que ela anda pecando, mas com o peso, carrega o peso da culpa daquilo que ela fez lá atrás. Isso é um problema, irmão. Isso é um problema espiritual, isso é um problema de fé. Porque se Cristo já me perdoou, como é que eu mesmo não vou me perdoar pelo aquilo que eu já fiz de errado? Olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a Bíblia fala de nós perdoarmos o próximo? A Bíblia fala de perdão entre os homens, entre as pessoas. Eu perdoar o meu semelhante me perdoar. E a Bíblia fala do perdão de Deus para conosco. Mas a Bíblia não fala do perdão de si própria, a pessoa perdoar a si mesmo. E a gente fala assim, você tem que perdoar a si mesmo, você tem que perdoar a si mesmo. Sabia que a Bíblia não fala disso? Não tem um texto da Bíblia que fala de perdoar a si mesmo, sabe por quê? Porque a pessoa que não perdoa a si mesma, ela tem um problema espiritual, de fé. Porque a bússola moral dela está mais alta do que a bússola moral de Deus. Meu irmão, ou eu acredito que Deus me perdoou, ou eu não acredito no perdão de Deus. Agora, se Deus me perdoou, olhe para mim. Se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? A minha bússola moral é mais alta do que a bússola moral de Deus? Não é. Mas tem gente que vive atormentado por aquilo que fez no passado. Não permita que o diabo use o seu pecado do passado como fantasma para roubar a sua paz. Irmão, o que você fez, o escrito de dívida já foi cravado lá na cruz do Calvário.
Não permita que o diabo use isso para esbofetear a sua cara. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Tudo bem, pastor, mas eu pequei ontem, eu já era crente e pequei ontem. Se arrependeu? Confessou? A Bíblia fala que o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se você confessou com o coração arrependido, Deus já agiu com misericórdia em seu favor. Então você mesmo tenha misericórdia consigo próprio. Não permita. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 1 versículo 18. Vinde então e aguir-me. Aguir é discutir. Discuta comigo, tenta me convencer. Vinde então e discutamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Deus está falando para o povo dele, que tinha pecado contra ele, que tinha se afastado dele. Irmão, você que é povo de Deus, se você confessou o seu pecado, ele pode ser vermelho como um carmesim, ele pode ser encarnado como a escarlata, mas se tornará branco como a neve, branco como a mais pura lã, porque Deus te perdoou. Amém? Amém? Qual é a minha intenção hoje? A minha intenção é que você saia leve aqui da igreja, com a consciência de que você foi perdoado em Cristo Jesus. Quando Deus nos permitir, nas próximas semanas, nós continuaremos falando desse tema. Deus me levou essa semana a estudar um pouco o livro de Josué, lá onde fala das cidades de refúgio, da pessoa que praticava um assassinato e corria para a cidade de refúgio para se livrar do vingador de sangue. E essas cidades refúgios, eram 7 que tinha lá em Israel. Essas cidades refúgio, cada uma delas aponta para o Cristo Jesus, o nosso refúgio. Então assim, depois quando Deus nos permitir, em uma outra ocasião, nós vamos estudar sobre isso com a amada igreja aqui num domingo, provavelmente. Eu quero que você entenda, em Cristo Jesus, os seus pecados já foram perdoados. Saia daqui leve, saia daqui com a consciência de que você é uma nova pessoa, você goza de uma nova vida em Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor por isso.